Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Falando Cultura. Neste primeiro videocast, eu conversei com o Paulo Traven, que é o nosso secretário adjunto de Cultura do Estado de Mato Grosso. Falamos sobre diversos assuntos, mas hoje eu optei por colocar no ar esta parte em que ele explica tudo sobre a Lei Aldir Blanc, um instrumento importantíssimo para os trabalhadores da cultura no Estado de Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos. Chegamos a essa discussão sobre a ajuda emergencial do governo federal, né, que foi gestada durante um tempo, que desagou na lei Aldir Blanc, né, que nesse momento é a grande esperança do setor cultural. Né? Para Mato Grosso, vem cerca de 50 milhões de reais, sendo 25 milhões administrado pelo governo estadual e cerca de 25 milhões pelos municípios. Né? Esse valor vai ser distribuído para os municípios, levando em conta a população de cada município, mais um índice de IDH, né, entre outros. E agora a gente está nessa batalha de organizar essa distribuição de recursos, auxiliar os municípios. Os municípios, eles dependem de ter os conselhos municipais de cultura e de fazer uma formatação desse processo para eles poderem fazer esse dinheiro chegar no público-alvo, que é o trabalhador da cultura, né? Sim. Esse processo nós conhecemos e nós sabemos que não é tão simples, não é tão fácil, principalmente se tratando de cidades do interior que às vezes, né, infelizmente, não tem as pessoas que têm o conhecimento maior, né? A Secretaria Estadual, ela vai dar esse auxílio, vai dar essa indicação para os municípios, ela tem alguma ação nesse sentido? Sim. Nós construímos várias frentes de trabalho dentro da Secretaria. Primeiro, para a gente conseguir viabilizar a administração do dinheiro no nível estadual. Né? Porque também nós temos obrigações nesse sentido. E uma das frentes de trabalho é justamente prestar auxílio aos municípios. Suporte. Auxílio com capacitação, tirando dúvidas, auxiliando no que a gente pode. Basicamente, o Estado vai cuidar do auxílio emergencial para pessoas físicas, que é um auxílio emergencial muito parecido com o auxílio emergencial que o governo federal fez na época do Covid, né? Que era R$600 mensais. Aqui nós também teremos uma ajuda individual para a pessoa física de R$600 por 3 meses, podendo ser ampliado para 5 meses. As mães solteiras, né, que são chefes de família, elas vão receber o dobro desse recurso, né, da R$1.200 por 3 meses, também podendo ser prorrogado por mais 2. E os municípios, eles vão cuidar do subsídio para os espaços culturais. E tanto o Estado quanto o município vão fazer editais, chamamentos públicos, né? E é uma missão bastante complexa, né? Porque a gente acredita que nós teremos aqui em torno de 5 a 10 mil pessoas para receber o auxílio emergencial. Né? É claro que para a pessoa receber tem algumas regras, né? Ela não pode estar recebendo nenhum outro auxílio do governo federal, como aquele auxílio, o auxílio do Covid, ou mesmo seguro-desemprego. A pessoa para receber Bolsa Família é a única exceção. A pessoa pode estar recebendo Bolsa Família e também vai receber o auxílio da Lei Aldir Blanc. Os outros auxílios federais é que não impede, pode, né? Que é impedimento. O público-alvo, você falou de pessoas físicas, mas o público-alvo sempre dentro da cultura, sempre do trabalhador da cultura. A pessoa tem que provar isso, tem que mostrar isso, né? Porque você citou que tem as mães solteiras, né? Mas mãe solteira, mas trabalhadora da cultura também. Sim, né? Exatamente. Não é de E assim, a gente está fazendo uma grande operação. Primeiro na parte da legislação, porque nós construímos uma legislação específica
para a gente administrar os recursos da Lei Aldir Blanc. Certo. Então, é um decreto especial nesse sentido, que vai facilitar o acesso das pessoas, diminuir a burocracia, diminuir a burocracia da prestação de contas, no caso dos editais, né? Então, está sendo construída toda uma legislação específica para esse recurso. Até porque o objetivo é o sustento mesmo dessas pessoas, né? Não é como no caso da lei de incentivo, que tem muita questão da produção, sim, né? Fomento continuado, né? Contínuo. E nesse caso não é sobrevivência mesmo, né? Então, isso. Então, como eu disse, a gente vai atender as pessoas físicas individualmente e nós vamos pôr na praça uma série de editais e chamamentos públicos. certo. Nós separamos 60% do recurso para atender as pessoas físicas e 40% para atender os editais. Então nós vamos ter cerca de 10 milhões de reais em editais e 15 milhões de reais para atender as pessoas físicas nesse período. Certo. E aí tem os editais mais variados, né? Nós vamos fazer um grande edital de demanda livre, mas com as categorias específicas. Certo. Né? E aí eu queria até citar alguns, Pode, fica à vontade. né, que são bem interessantes, como o Prêmio Mestres da Cultura. Então vão ser 40 prêmios de 20 mil reais, num total de 800 mil reais, para pessoas que tenham uma participação significativa na área da cultura. Certo. Desde a cultura popular até o pesquisador nessa área. A gente Pesquisador, o produtor, passa por toda a os cadeia segmentos produtiva dos segmentos da cultura. Né? Certo. E a nossa intenção é premiar desde aquela pessoa que é mais simples, o ribeirinho, mas que tem uma grande importância para a cultura, Claro. até um mestre ou doutor que também tenha dado uma grande Claro. contribuição para a área da cultura. Né? Certo. Então nós teremos 40 prêmios de 20 mil, como eu disse. Prêmios também, Novos Olhares, que se chama, que tem por objetivo premiar projetos que levem a população a ter um novo olhar sobre o patrimônio físico, material. Né? Então, em Mato Grosso nós temos 8 centros históricos importantes. Então a gente está estimulando jovens, estudantes de arquitetura, a pensarem novos usos, né, desses centros urbanos que têm uma quantidade significativa de patrimônios materiais. Então nós vamos ter 10 prêmios de 20 mil específico para novos olhares para o patrimônio histórico. Boa. E o grande edital que nós temos se chama Nascentes, que ele é um edital que vai premiar 270 projetos com valores entre 20 e 40 mil reais, num total de 7 milhões e 45 mil reais. Certo. E esse edital Nascentes, ele está dividido em várias categorias, mas ele vai aceitar projetos que a gente chama de livre demanda. Então, na área das artes cênicas, nós vamos ter 47 projetos de 20 a 40 mil reais, um total de 1 milhão e 200 mil reais para as artes cênicas. Então, dentro dessas 47 possibilidades, os proponentes eles podem propor qualquer tipo de projetos que se relacione com as artes cênicas. Certo. Então, pode ser a montagem de um espetáculo, uma live de um espetáculo, uma circulação do espetáculo assim que for permitido, né? É isso. Né, uma pesquisa de texto, qualquer coisa no universo das artes cênicas pode ser proposta. A gente quer mesmo estimular a criatividade em todas as áreas nesse sentido. Ótimo. No audiovisual, nós teremos 24 projetos de 40 a 50 mil reais, no total de 1 milhão de reais investido no audiovisual. Também de documentários, animação e game. Tá. Então, nesse caso, os projetos eles vão estar ligados à produção
nessas 3 áreas. Uhum. Na área de literatura, também nós teremos, apesar de a gente ter soltado, como eu falei, um edital de literatura para publicação e ações de incentivo à leitura, nós teremos mais 23 projetos de R$25 mil, certo. que também pode ser de uma publicação, pode ser de distribuição, pode ser participação de um grupo de autores numa feira de livros, quando isso estiver liberado. Então também é é de livre demanda esse edital, né? Na área da música, nós teríamos 58 projetos entre 20 e 40 mil reais, né? Num total de R$1.400.000 investidos na área da música. Ok. Artes visuais e artesanatos, nós teremos 38 projetos, também entre 20 e 40 mil reais, um total de 920 mil reais. Esses valores, eles estão dentro dessa faixa, porque o nosso objetivo é abrir frentes de trabalho. E para a gente alcançar o máximo de pessoas possível, a gente criou projetos que têm valores relativamente baixos, não são tão baixos assim, mas também não são grandes produções, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível e criar várias frentes de trabalho. Em torno do dia 15 já está, as pessoas já vão poder se inscrever. Sim, se inscrever na plataforma, né, para elas acessarem o recurso para a pessoa física. Isso como que vai ser esse processo de aprovação? Digamos, eu vou lá, me inscrevo, e aí isso vai passar por um crivo naturalmente, não é simplesmente se inscrever. Sim. Para a pessoa física, nós fizemos um cadastro muito simples, né, com autoexplicativo, vai ter uma plataforma, né, na internet que a pessoa pode acessar, e aí ela vai colocar lá as condições, as informações, né? Vai ter uma autodeclaração de que ela é uma pessoa que trabalha na área da cultura, e nós vamos pedir um pequeno portfólio, que pode ser a fotografia. Se a pessoa é um músico da noite, por exemplo, né, ele pode pôr uma fotografia dele se apresentando em algum lugar, né, alguma coisa que minimamente comprove que ele está fazendo, que ele é um trabalhador da cultura. Né? E aí os outros dados como por exemplo, se ele tem emprego ou não tem emprego, né, porque as pessoas que têm renda não vão poder receber o auxílio emergencial. Isso vai ser aferido pela CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, e também o DataPrev, que é no nível federal, vai estar nos ajudando em aferir as informações se a pessoa recebeu ou se está recebendo algum outro auxílio, né? Para que a gente consiga atender aqueles que mais estão precisando mesmo, que estão sem renda, não estão recebendo nenhum auxílio do governo federal, com exceção do Bolsa Família, né? Que estão sem emprego. Então essas pessoas são o alvo do auxílio emergencial de R$600. Certo. Agora, para os projetos, entre aspas, projetos, que são os editais que vão vir mais para o final do mês, aí a pessoa continua com essa restrição, se ela recebeu o auxílio emergencial, ela não pode, aí já é outra história, né? Exatamente, aí qualquer depende do projeto, que trabalhe na cultura, mesmo que ele tenha recebido este auxílio de R$600 da Lei Aldir Blanc, ele vai poder participar dos editais. Porque aí também ele vai receber isso em função de um produto, naturalmente, que ele vai colocar uma circulação. E aí, esse caso, qual que seria o processo de seleção? Digamos, eu me inscreva com um projeto de circulação de uma peça de teatro, né, e vão ter muitas pessoas fazendo isso, porque sabemos o grande número de artistas, a demanda é muito grande. Né? Como vai ser esse processo de seleção para esses projetos? Nós teremos 60% dos critérios, teremos critérios de seleção. 60% da pontuação que a pessoa vai ter se refere à relevância da proposta. E 40% dos critérios se refere a critérios socioeconômicos. Então, na questão que fala sobre relevância da proposta,
a gente vai estar avaliando a excelência, a originalidade ou relevância do projeto. Isso vai valer 20 pontos. O efeito multiplicador do projeto, 10 pontos. Acessibilidade, 10 pontos. Adequação orçamentária, 10 pontos. E equipe envolvida, 10 pontos. Porque a gente tem interesse que os projetos também envolvam uma equipe. Maior número de pessoas. Isso, para que a gente tenha uma maior distribuição de recursos. Legal. E quanto aos critérios socioeconômicos, o que estará sendo avaliado é baixa renda ou desemprego. Se o proponente está desempregado, ele ganha 10 pontos a mais. Né? Se ele mora num município entre 80 e 100 mil habitantes, ele tem 5 pontos a mais. Se o município que ele mora tem entre 40 e 80 mil habitantes, ele vai ter 10 pontos a mais. E municípios abaixo de 40 mil habitantes, ele vai ter 15 pontos a mais. E se o proponente é uma pessoa com deficiência, ele vai ter 10 pontos a mais. Então a nossa intenção, primeiro, é um grande problema não só para nós, mas para todos os estados, fazer com que os municípios mais longínquos e menores recebam recursos, participem dessa distribuição, né? Então a gente criou esses critérios que vão estimular, né, no nosso ponto de vista, pessoas que estão nos menores municípios que se inscrevam, né? As pessoas têm a impressão de que só quem está perto da capital é contemplado, né? Porque sempre foi uma reclamação dos municípios. E durante todo esse processo da Lei Aldir Blanc, nós tivemos contatos e discussão e construção com o Fórum Nacional de Secretários de Cultura, e eu pude perceber que esse é um problema de todos os estados. A área a região onde está a capital, ela tem uma participação maior. Naturalmente. Né? Tem mais projetos. Mais facilidade de chegar. De acesso, mais facilidade de acesso. E os municípios mais longínquos e de menor número de população, eles têm muita dificuldade, né? Então, assim, essa é uma solução que a gente acredita que não vai resolver o problema como um todo, mas que já vai ajudar para que a gente avance nesse sentido. Claro. Paulo, você, nós estamos lidando há bastante tempo na área da cultura, e nós sabemos que tem município, boa parte dos municípios, que não tem uma identidade cultural, que os gestores às vezes nem procuram ter isso. Né? E isso acaba deixando as pessoas assim muito afastadas, né, da cultura, do processo cultural, e às vezes até desestimulando a pessoa de tentar, né, fazer alguma coisa nessa área. A Secretaria tem alguma coisa nesse sentido de incentivar? Vocês pensaram em alguma coisa nesse sentido? Olha, é uma preocupação constante nossa incentivar as administrações municipais a se organizarem minimamente na área da cultura. A gente fala muito do CPF da cultura, que seria o conselho, a organização de um conselho municipal, né, o plano municipal de cultura e o fundo municipal de cultura. Hoje, em Mato Grosso, nós temos cerca de quase 50 municípios que têm isso organizado. E nós temos muitos municípios que têm só o conselho, né? Uns têm o conselho e o fundo, mas não têm o plano. Então a gente vem num constante trabalho de incentivo, né, para que os municípios eles se organizem. E eu acredito que com esse advento da epidemia e a Lei Aldir Blanc deu uma acordada nos gestores municipais nesse sentido, porque muitas vezes o gestor municipal ele não consegue enxergar, né, a utilidade desse planejamento, né, tendo em vista que os municípios têm pouco recurso, né? Então muitos não veem ou não viam como uma coisa necessária. Com o advento da Lei Aldir Blanc, nós estamos percebendo que essa consciência chegou na maioria dos municípios, né? Perceberam que se eles tivessem um planejamento construído, nesse momento eles teriam muito menos dificuldade de executar esse planejamento, né? Então essa é uma preocupação grande nossa.
esse ano que o próximo ano de 2021 é um ano onde nós vamos ter as conferências municipais de cultura e a conferência estadual de cultura, que é um ambiente de reflexão, né, e estímulo para os municípios. Então a gente acredita que a tendência é que os municípios eles passem, assim como na área da educação. Todos os municípios têm um plano para a área da educação, né? Na cultura também isso se torne uma coisa mais comum. Certo. Eu gostaria ainda de falar que os municípios eles vão cuidar do recurso para os espaços culturais e também terão seus editais. Cuiabá, certo, por exemplo, nessa divisão de recursos vai receber 3 milhões e 900 mil reais. certo. A gente tem conversado com o secretário Ruolo, com o Justino, que está como adjunto, né? Isso. E eles também estão muito empenhados, né, para que eles consigam aplicar esse dinheiro durante esse período e atender os trabalhadores da cultura que moram em Cuiabá. E que precisam muito. Várzea Grande terá 1 milhão e 800 mil reais para investir na área da cultura. Legal. O que também é um marco, né, em valores. Eu acho que nunca teve a oportunidade de ter um investimento como esse, né, aqui em Várzea Grande. Eu conversei lá com o secretário de Educação e Cultura de Várzea Grande, que é o gestor Silvio Fidelis, e também eles estão bem empenhados para que consigam aplicar esse dinheiro. Certo. Rondonópolis, que é o terceiro município, né, com maior população e recursos, receberá cerca de 1 milhão e 500 mil reais. Também já existe uma movimentação, tanto do poder público quanto da sociedade civil, acontecendo em Rondonópolis. Nós teremos aqui em Mato Grosso municípios que vão receber desde 29 mil reais até Cuiabá, que vai receber 3 milhões e 900 mil reais. Então a gente acredita que nós vamos ter uma grande movimentação, as pessoas estão ansiosas por isso, né, porque quem trabalha com cultura está à margem hoje, né, do mercado, está tudo muito fechado, né, com muita dificuldade, e as pessoas estão vendo com grande esperança, né, a aplicação desse recurso federal que vem em boa hora, né? Claro. Tem alguma noção, na cabeça de vocês, passa já alguma noção de até quando esses recursos seriam aplicados? Todos eles? Ou isso vai depender muito da administração de cada município? Sim. Nós temos prazos estabelecidos. Existem os prazos. Existem os prazos. No caso do governo do estado, nós teremos 120 dias para aplicar os recursos. De todos aqueles recursos. Isso. E os municípios são 120 dias a partir do momento que cai o recurso. Certo. Então a gente tem que avaliar os editais e repassar o recurso dentro desses 120 dias. E os municípios, a partir do momento que cai o recurso para eles, eles têm 60 dias para fazerem essa administração e aplicar esse recurso. Aproveitando a oportunidade, quero divulgar o site para as pessoas físicas fazerem o seu cadastro. Legal. Né, para a Lei Aldir Blanc. Isso. E o site é www.estadodoamanhã.com.br. Legal, beleza. Só ficarem de olho. E eu acho que, para finalizar, a gente reafirmar que a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer está de portas abertas. Ok. Eu estou secretário, mas eu sou produtor cultural há muitos anos, né? Então, a maioria das pessoas sabe o meu telefone celular de cor até, e como sempre eu estou à disposição. Legal. Estamos bem animados. Tá. E com certeza eu vou convidar novamente para a gente falar sobre outros assuntos, mas no momento que essas ações da Lei Aldir Blanc tiverem já sendo implementadas, se vocês quiserem, né, o canal é novo, mas a gente pretende fazer um trabalho legal no sentido de divulgar e mostrar isso o mais rápido possível. Então a gente se coloca também à disposição para mostrar isso, porque eu acho que é muito importante
que esses recursos cheguem realmente no trabalhador, Claro. porque tem gente passando muita dificuldade. E né? nós A gente vamos sabe precisar disso, mesmo da ajuda de todos os canais de publicidade que a gente puder, Ótimo. né? E quero que, assim, rezo para que esse empreendimento novo seu, né, seja um sucesso como a sua vida profissional como ator e produtor, né? Isso. É um Graças a sucesso, Deus. né? Um exemplo para um monte de gente, inclusive para mim. Graças a E Deus. para mim é uma honra estar nesse começo aqui com vocês. Pois é, segundo programa, né, o primeiro foi com o Marquete, o segundo Sim. com você, né, e claro, a gente pretende, mas é isso, é torcer, né, e fazer um bom trabalho para ver se a gente E consegue. logo a gente vai estar lançando o filme que você é o ator, Barão de Melgaço. Aqui é o primeiro Esse. lugar que eu falo sobre isso. Ah, é verdade, né? Não foi divulgado, né? Isso. O Léo passou para mim o material e falou assim, não divulga ainda que nós não sabemos o dia do lançamento, né? Sim. Tem que cuidar. Mas em Mas breve, tô ansiosíssimo, cara, ansiosíssimo. em breve estaremos lançando o filme sobre a vida do Barão de Melgaço, e que é uma figura muito importante para Mato Grosso, um verdadeiro herói, né? E o filme se chama Barão de Melgaço, o Bretão Cuiabanizado. Cuiabanizado. Aliás, deveríamos ter mais filmes sobre nossos heróis, né, cara? Sim, Que sim. são tantas pessoas que fizeram trabalhos maravilhosos, que defenderam, que construíram esse estado, né? E que estão aí às vezes até meio esquecidos, né? E esse trabalho no Barão para mim foi uma grande honra, porque né, ter a oportunidade de viver um cara como ele não é qualquer dia e não é para qualquer um também, né? E daqui a pouco você sim. vai ter que se entrevistar para falar da sua experiência como ator nesse filme muito Vamos bacana. tentar. Mas daí a gente chama você e o Léo, vocês fazem a entrevista, em troca de posto aqui, que vocês conhecem bem o trabalho. Tá Mas muito certo. obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Até mais.